Bem-vindos ao Esquina Curiosa, o seu destino para desvendar os mistérios e mergulhar em histórias fascinantes ao redor do mundo. Hoje nos encontramos diante de um capítulo marcante da história contemporânea, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A não ser que você tenha se isolado em uma ilha deserta, deve estar sabendo desse evento. Mas se mesmo assim estiver um pouco confuso, fique conosco que vamos te explicar tudo sobre esse grande conflito. As tensões entre Rússia e Ucrânia tiveram um crescimento significativo após dezembro de 2021, culminando em uma invasão posteriormente. Entretanto, os verdadeiros motivos por trás desses eventos têm raízes que remontam a tempos anteriores. A União Soviética, que abrangia 15 repúblicas e ocupava metade da Europa Oriental e um terço do norte da Ásia, foi o segundo maior país do mundo e uma das principais potências globais entre 1922 e 1991. Algumas das repúblicas soviéticas eram Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Geórgia, Azerbaijão, Lituânia, Moldávia, Letônia, Quirguistão, Tajiquistão, Armênia, Turcomenistão e Estônia. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia concordou em abrir mão de seu arsenal nuclear sob a condição de que Rússia, Reino Unido e Estados Unidos garantissem a integridade territorial e a independência política do país, protegendo-o contra ameaças ou uso de força. Embora tenha sido reconhecida como uma nação independente desde então, a Rússia ainda a considerava parte de sua esfera de influência devido ao passado como ex-república soviética. Após a fragmentação da União Soviética, os Estados Unidos optaram por expandir a OTAN, o que deu início a debate sobre a possível adesão da Ucrânia à aliança militar. Esse movimento contribuiu para o afastamento entre Estados Unidos e Rússia, uma vez que ambos os países tiveram divergências políticas e econômicas, marcando o início do período conhecido como Guerra Fria. O emblemático Muro de Berlim, erguido em agosto de 1961 e derrubado em novembro de 1989, tornou-se um símbolo dessa divisão ideológica entre o socialismo no lado oriental e o capitalismo no ocidental. Uma das tensões mais recentes ocorreu em torno de 2013 e 2014, quando o então presidente pró-Rússia da Ucrânia, Viktor Yanukovych, recusou-se a assinar um acordo de associação com a União Europeia. Esse episódio desencadeou o movimento Euromaidan, que buscava laços mais estreitos com a UE e, eventualmente, resultou na remoção de Yanukovych do poder em fevereiro de 2014. Após ser deposto, Yanukovych fugiu para a Rússia, onde recebeu proteção e apoio do governo russo. Na ausência de Yanukovych, um governo interino liderado pelo presidente Oleksandr Turchinov e pelo primeiro-ministro Arseniy Yatsenyuk foi estabelecido na Ucrânia, com o objetivo de estabilizar o país e preparar novas eleições presidenciais. Durante essa instabilidade na Ucrânia, a Península da Crimeia, com sua população majoritariamente russa e laços culturais históricos com a Rússia, realizou um referendo em 16 de março de 2014. Os eleitores foram consultados sobre a possibilidade de se unirem à Rússia ou de restaurarem a Constituição de 1992, o que daria maior autonomia à região dentro da Ucrânia. No entanto, a rapidez e a legitimidade desse referendo foram amplamente questionadas, e muitos países ocidentais o consideraram ilegal. Logo após, o presidente russo Vladimir Putin assinou um tratado oficializando a anexação da Crimeia à Rússia, justificando a ação como uma medida para proteger a população russa na península e respeitar a vontade dos habitantes locais, apesar das críticas internacionais. Essa anexação foi amplamente condenada pela comunidade internacional, levando países como os Estados Unidos e a União Europeia a imporem sanções econômicas à Rússia, na tentativa de reverter a ação. A grande maioria dos países não reconhece a anexação da Crimeia e ainda considera a região como parte da Ucrânia. A Assembleia Geral das Nações Unidas também adotou uma resolução em março de 2014 declarando a anexação como inválida. Após a anexação da Crimeia, surgiram movimentos separatistas pró-russos nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, o que desencadeou conflitos armados entre as forças ucranianas e os separatistas, resultando na chamada Guerra Russo-Ucraniana. Em maio de 2014, a Ucrânia realizou eleições presidenciais e elegeu Petro Poroshenko como seu novo presidente. Seu mandato foi marcado por grandes desafios devido ao conflito no leste da Ucrânia,
onde os separatistas pró-russos proclamaram repúblicas autônomas. A Rússia foi acusada de apoiar os separatistas, fornecendo armas, equipamentos e combatentes para a região. As relações diplomáticas entre Ucrânia e Rússia durante o governo de Poroshenko foram extremamente tensas. A Rússia não reconheceu a legitimidade das eleições que levaram Poroshenko ao poder e negou a soberania da Ucrânia sobre a Crimeia, considerando a anexação como legítima. As tentativas de resolver o conflito no leste da Ucrânia por meio dos acordos de Minsk obtiveram resultados limitados, e as tensões permaneceram elevadas. Poroshenko buscou apoio internacional para enfrentar a agressão russa e obter assistência na resolução do conflito no leste da Ucrânia. O país também solicitou a imposição de sanções econômicas mais rigorosas contra a Rússia em resposta à anexação da Crimeia e ao apoio militar aos separatistas na região leste. Durante seu mandato, Poroshenko defendeu fortemente a integração da Ucrânia com a União Europeia e buscou aproximar o país das instituições europeias. Essa postura pró-UE aumentou a distância entre a Ucrânia e a Rússia, que interpretou a busca de Poroshenko por uma maior aproximação com a Europa como uma ameaça aos seus interesses na região. Volodymyr Zelensky é conhecido por sua trajetória de sucesso como comediante e produtor de televisão, notadamente por sua atuação na série Servo do Povo, onde interpreta um professor de história que se torna presidente da Ucrânia após um discurso contra a corrupção se tornar viral. Sua incursão na política teve início em 2018, quando surpreendentemente anunciou sua candidatura à presidência da Ucrânia. Mesmo sem experiência política prévia, sua popularidade como comediante angariou grande apoio entre eleitores insatisfeitos com o sistema político vigente. Em 2019, Zelensky conquistou uma vitória expressiva no segundo turno da eleição presidencial, derrotando o então presidente Petro Poroshenko. Sua campanha focou em combater a corrupção, implementar reformas e buscar uma solução pacífica para o conflito no leste da Ucrânia, onde forças separatistas apoiadas pela Rússia lutavam contra o governo central. Em maio de 2019, Zelensky assumiu a presidência, tornando-se o mais jovem presidente do país. Desde o início de seu mandato, ele tem enfrentado desafios significativos, incluindo as tensões contínuas com a Rússia, a necessidade de reformas no sistema judicial e o combate à corrupção endêmica no país. Quanto à guerra entre Ucrânia e Rússia, uma das justificativas apresentadas por Vladimir Putin, presidente da Rússia, foi o avanço da OTAN no leste europeu, que ele considera uma ameaça à segurança de seu país. Por outro lado, os ucranianos acreditam que a Rússia está usando a guerra para restabelecer sua zona de controle e influência na região, como ocorria na época da União Soviética. Antes da invasão em 25 de fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk. Durante o conflito, ocorreram trágicas perdas humanas, com 9.177 civis mortos entre 24 de fevereiro de 2022 e 30 de junho de 2023, incluindo 535 crianças, e 15.993 civis feridos, sendo 1.095 crianças. Os gastos militares também foram altos, com a Rússia despendendo quase 90 bilhões de dólares com seu exército apenas em 2022, enquanto a Ucrânia investiu cerca de 45 bilhões de dólares no mesmo período. Durante o período compreendido entre 24 de fevereiro de 2022 e 9 de maio de 2023, um significativo número de 21.496.802 pessoas deixou a Ucrânia, atravessando suas fronteiras para sair do país, enquanto 12.724.350 pessoas ingressaram na Ucrânia no mesmo intervalo de tempo. A Polônia foi o destino mais procurado pelos ucranianos que saíram, seguida pela Rússia e Hungria. Em 30 de março de 2023, a Finlândia tornou-se oficialmente membro da OTAN, após sua entrada ter sido aprovada pelo parlamento turco. Outro país que também manifestou interesse em aderir à OTAN foi a Suécia, mas está enfrentando resistências por parte da Hungria e da Turquia. Diante dessa situação, é pertinente refletir sobre a possibilidade de utilizar todo o dinheiro gasto na guerra para combater a fome no mundo, tomando o continente africano como exemplo.
Calcula-se que uma dieta básica para uma pessoa possa custar entre $50 e $100 por mês, incluindo alimentos como cereais, arroz, milho, trigo, legumes, frutas, óleo vegetal, feijões, ocasionalmente, produtos de origem animal, como peixe ou carne. Considerando que $1 milhão seria suficiente para alimentar 10.000 pessoas por um mês, podemos imaginar o impacto positivo que poderia ser alcançado se os quase $90 bilhões gastos pela Rússia em 2022 com suas forças militares fossem empregados para amenizar a fome e a carência alimentar. É fundamental reconhecer que a ganância é uma ânsia insaciável que pode consumir a essência humana, cegando-nos para a verdadeira riqueza que reside na generosidade e no cuidado ao próximo. Se você acompanhou até aqui, convido-o a compartilhar sua opinião sobre a guerra. É de suma importância refletirmos sobre essas questões. Não se esqueça de deixar seu apoio, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Até breve!